Olá, sou a Etelvina Vaz, estamos aqui para mais um nosso programa, mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Estamos aqui no mês de julho, mês de inverno, e a gente vai discutir hoje esse assunto. Vocês acham que é mito ou verdade que no inverno sentimos mais dores? É mito ou verdade que quem tem material de síntese, placa, parafuso, sente, né, quando o tempo esfria? Isso é verdade ou não? Estamos aqui hoje com esse tema, com uma especialista, uma terapeuta em mão. Vamos conversar bastante sobre esse tema, descobrir se é mito, se é verdade, né? Então sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do podcast A Saúde em Suas Mãos. E vocês estão cuidando bem das mãos, da saúde, férias? Para a gente descansar, mas não abrir mão da saúde, né? A gente precisa manter os cuidados, a hidratação, não esqueçam, mesmo no inverno, a gente, né, tem sua menos, a temperatura está mais baixa, mas a gente pode esquecer de estar bem hidratado. E outra coisa extremamente frequente são as lesões por esforço repetitivo. Tendinite, epicondilite, síndrome do túnel do carpo, desfiladeiro torácico, tudo isso pode ser prevenido. Estamos aqui também para abordar esse tema com nada menos, nada melhor do que uma terapeuta, né, especialista em mão. Então, vamos aqui receber nossa convidada hoje. Muito bem-vinda, Mana Chacon, que vai contribuir aí com sua larga experiência nessa terapia da mão. A gente vai conversar para que todo mundo faça a prevenção, que é a melhor forma, não é, Mana? Então, seja muito bem-vinda, Mana. Obrigada, Etelvina. Obrigada pelo convite, tá? Sou membro da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão já há 25 anos, né? Sou membro titular e tento cada vez mais me aperfeiçoar por essa profissão tão linda e com cuidado com as mãos, né? Que, assim, precisamos dela para tudo, é nosso cartão de visita, né? Na realidade, meu nome é Maria José Chacon Vanderlei Bezerra. Todo mundo conhece como Mana, né? Às vezes as pessoas me chamam de Maria José, eu não sei nem que sou eu, mas muito feliz, né? Porque Mana é um apelido carinhoso, né? Que eu ganhei desde a infância e isso me traz até a vida profissional. Sou funcionária do Getúlio Vargas, sou do serviço público, né? Tenho meu consultório e em torno de 25 anos vejo basicamente pacientes de mão e cotovelo. É importantíssimo, né, que a gente fala tanto nas mãos e as pessoas não têm esse cuidado, né, que é devido com as mãos, né? A gente precisa das mãos no nosso cotidiano, né, diariamente, né? Sim. E a gente só passa a valorizá-las, né, perceber que elas existem, né, quando a gente tem um problema. Isso. Então, o mais importante é a gente começar essa conscientização de quanto é importante cuidar das mãos, né? Depois do cérebro, né, são a estrutura do corpo que executa as atividades mais elaboradas e também elas são mais expostas, né? Nosso dia a dia estão expostas a N situações, né? Até o próprio sol, né, são mais expostas do que o nosso próprio rosto, né? Então, a gente precisa realmente, eu falo muito, né, no handscare, né? Vamos cuidar das nossas mãos, né? Além do skincare, né? Todo mundo quer cuidar da rosto, do colo, da face, mas as mãos estão ali, né? Isso. É sua ferramenta principal, né? O que é que a gente faz sem as mãos, né? Então, vamos valorizá-las mais ainda, né? E aí, existe muito esse contexto, né? Porque no inverno a gente sente mais dor. E aí, eu queria, Mana, que a gente abordasse. Isso é verdade ou não? E o porquê isso acontece? Veja bem. Sim, é verdade. É verdade a intensidade de dor para algumas pessoas, claro, não para todos. Existe no período de inverno, com baixas temperaturas, a gente fica mais quietinho, a gente evita as atividades físicas, até aqueles que fazem atividade ao ar livre, e isso faz com que a gente fique mais parado, tá? Então, para que o corpo da gente ele funciona o quê? Com a temperatura entre 36 e 37 graus, a gente tem uma temperatura ambiente bem mais baixa, né? E aí a gente começa a trabalhar mais contração muscular, a gente tem uma vasoconstricção, e aí diminui, tá, todo esse processo, todo esse metabolismo e surgem as dores musculares. Existem artigos, tem uma revisão muito boa de 2010, é um pouquinho antigo, mas ele fez todo um levantamento onde chega também à conclusão que as dores articulares também são fatos, né? A gente tem dentro da articulação o que a gente chama de líquido sinovial. Esse líquido sinovial, com a temperatura mais baixa, ele tende a ficar mais espesso, tá? Ele fica mais denso. Então, com isso, leva à rigidez articular.
essa rigidez articular vai acarretar dores. E junta com a musculatura que não está sendo trabalhada, não, então a gente tem praticamente o aparecimento das dores maiores no período de inverno. É mais característico, claro, naquele paciente que tem uma doença de base. Tem uma osteoartrose, ele tem uma artrite reumática, mas na pessoa sedentária também ele chega, né? Ele chega e atrapalha um pouquinho a atividade cotidiana. Né? Então, vamos esclarecer que não é mito, não né? É mito, é verdade. Não é mito. Tem trabalhos tem escritos. A questão da limitação, né, isso, do contexto, né, ambiental, fisiológico, né? É. A questão se contrai mais, isso. Né, e ainda diminui, né, a vasoconstricção, que é os vasos se fecham mais, e isso também vai repercutir no líquido sinovial. O líquido sinovial, que a Mana falou, é aquele líquidozinho que toda articulação tem, né? Toda ela lubrificante, existe. né? Isso. A articulação que tem mais essa quantidade é o joelho, né? Praticamente a gente tem 40 ml, então quando o pessoal tem uma sinovite, aí chama água no joelho, né? Mas não é água no joelho, né? É aquele líquido sinovial que está em maior quantidade por algum motivo que irritou o joelho. E aí, mano, já que a gente falou, então é verdade, né? Então vamos falar agora o que é que a gente pode fazer para evitar isso, né? Durante o inverno. Nada melhor do que você busca na internet, aí você acha os agasalhos, né? Mas para uma atividade física que você precisa manter, quanto mais roupa você tiver sobre si, é pior, né? Então, são vestimentas leves para a prática da atividade física. Os alongamentos são primordiais para isso, né? Hidratação, a hidratação, né? É interessante que, geralmente, a literatura fala muito sobre as extremidades, principalmente nossas mãos e pés, que é onde a gente tem uma temperatura mais baixa, tá? Em relação a, se a gente for medir, aferir em relação ao corpo, né? Então, todos os alongamentos das articulações, todo o exercício aeróbico, as caminhadas, são extremamente importantes. Se bem a gente sabe, a gente não deve parar isso durante o inverno. Se não dá para ir a um parque, tu faz uma esteira em casa, tu caminha dentro do teu apartamento, no hall, quer dizer, não para. A intenção é não parar de se movimentar para não deixar com que essas dores elas se instalem. Sim, perfeito. Então vamos se movimentar de uma forma diferente, né? A gente tem um inverno, vamos curtir o inverno, né? Tomar um chazinho quente, descansar um pouquinho, dormir mais, mas não ficar sedentário no inverno. Isso. Né? Por N motivos, né? Não é só questão das dores em si, né? Atividade física é igual à saúde, né? A gente não pode abrir mão, né, de atividade física. Então, a gente muda o formato da atividade física, mas a gente não abre mão da atividade física. Fizemos bastante isso no período da pandemia. A gente não podia sair, tá? A gente fazendo uma equivalência, portanto, a gente tinha os aplicativos de atividade física que dava para a gente fazer em poucos metros quadrados, a gente conseguia fazer alguma coisa. Então, eu acho que isso seria interessante, que a gente usasse disso aí, principalmente naqueles lugares onde a temperatura, principalmente no sul do Brasil, uma temperatura muito baixa, não daria para fazer alguma coisa fora de casa. No Nordeste, eu digo que a gente nem tem inverno, a gente é privilegiado, dito, né? A gente tem, acho que é um verão com chuva e um verão sem chuva, né? Acho que a diferença é essa, né? Mas realmente tem lugares que realmente é bastante frio, né? Isso. Eu passei uma época fazendo uma especialização na PUC de Porto Alegre. Meu Deus, que frio. Eu sofri muito mais em Porto Alegre do que no tempo que eu morei em Paris, assim. Porque a infraestrutura, a gente tem infraestrutura para o calor, né? Mas a gente não tem essa estrutura para o frio. E em Paris é o contrário, né? Eles têm uma estrutura para o inverno, mas não tem estrutura para o calor, né? Eles são preparados. Então, realmente, assim, a gente precisa fazer esses cuidados, né? Se agasalhar bem, fazer atividade física, manter o corpo hidratado, né? Porque no inverno a gente tem a tendência a se hidratar menos, mas também isso repercute na água, precisa todas as funções do nosso corpo, né? E outra coisa, Mana, também que as pessoas falam muito, né? Que quem tem, ou fez uma cirurgia, né? Uma placa, ou parafuso, ou um pino, ou o que for, né? Ele sente, né? Mais na época do frio. Isso é mito ou é verdade? Eu acredito, veja só, eu até procurei alguma coisa para a gente trazer, alguma coisa que certificasse a gente e desse uma fidedignidade à minha resposta, entendeu? Mas você não encontra, você vai ter a mesma situação da baixa temperatura, né? E aí as pessoas podem associar as osteossíntese, né, as placas, parafuso, tudo, a essa baixa temperatura. É porque eu tenho uma placa, porque eu tive uma fratura, coloquei uma placa, e aí tá doendo. Eu sei até quando vai chover. Isso eu escutei já, ao longo desses 30 anos, eu escutei demais de paciente. Eu agora trabalho no tempo. Quando vai chover, eu sei. Mas não é bem assim, tá entendendo? Existe até um outro trabalho onde ele relata a questão dos efeitos meteorológicos
nos indivíduos. E o resumo desse trabalho, ele volta a falar sobre aquelas pessoas que têm doença de base, entendeu? Não é uma simples placa que vai mostrar isso aí. E hoje com a tecnologia, essas placas estão cada vez melhores, mais leves. Se a gente fizer uma comparação há 10 anos atrás, é completamente diferente, entendeu? Os materiais muito Os materiais, né? Então, eu acredito que não são elas as culpadas, né, por levar a dor ao paciente. Todo o contexto, eu acho tem outras que patologias que... Com certeza, que favorecem isso aí, entendeu? A própria sequela do que aconteceu, né? Sim, do trauma. Do trauma. Foi uma coisa que ficou, né? Uma sequela na articulação. Então, mexeu com a anatomia, né? Aquele trauma, né? Para você colocar uma placa, um parafuso por meio, hoje, né? Existe a cirurgia minimamente invasiva, né? Está tudo muito diferente. As cirurgias robóticas. De 30 anos atrás, as cirurgias ortopédicas, né? Eram, né? Muito diferentes de hoje, né? Cada dia está se evoluindo e vai evoluir mais ainda. Mas de tudo isso, né? O mais importante é justamente a gente ter essa conscientização e tomar as providências para evitar isso, né? A gente não precisa, porque isso é, ou que seja mito ou que seja verdade, a gente não precisa aceitar. Aceitar. A gente precisa, né? Se segurar naquilo ali, né? Buscando a dor, né? Que a gente conhece bem. Às vezes o paciente fica procurando uma explicação para a dor dela e joga na coitadinha da placa, né? Sobra para ela. Sim. Agora, realmente, né? O contexto, você tem a placa, né? E tem outros problemas. E vem o inverno, aí o conjunto vai ter essa importância. E mesmo assim, doutora Etelvina, a questão da placa, a placa num paciente sadio é um corpo estranho que chegou ali. Ele precisa que, o próprio organismo precisa reconhecer aquilo ali e ela, até o ponto de uma cicatrização, de uma calcificação, vai haver dores, tá entendendo? E essas dores, a tendência é desaparecer. E no caso da baixa temperatura, pode ser que o paciente tenha lá a memória da dor e diga agora, eu tenho uma placa, é aquela mesma dor que eu senti no começo. Então, a culpa é da placa, tá entendendo? Sim, uma memória daquela dor, isso. Né? Desperta isso, né? Desperta. Perfeito. Mana, outra coisa que é muito importante que a gente vê, assim, no dia a dia, é que as pessoas tomam, às vezes, posse das doenças. Não, eu tenho tendinite. Eu tenho bursite, eu tenho epicondilite, né? Não, você não tem, né? Você está, né? E a gente tem como, né? Mudar isso, né? As pessoas têm muito toma posse daquilo. Não, mas eu tenho síndrome do túnel do carpo, eu tenho isso, eu tenho como se fosse uma coisa, né? Ad eterno, que você vai ter essa patologia, não é? Sempre. Não, e a gente sabe que tudo hoje é possível da gente reverter. Nosso corpo, essa máquina maravilhosa, né, ela está se renovando diariamente, e isso vale para qualquer órgão, para qualquer tecido. O osso, o tecido ósseo, ele leva 7 anos para se renovar completamente, mas outras células da pele óssea são menos tempo, né? Então, a gente só precisa, né, dar a condição, né, adequada, fazer a máquina funcionar bem. A gente é que atrapalha o funcionamento, né? Ela está ali se equilibrando 24 horas. E aí eu queria que a gente falasse, né, para quem não sabe o que é LER, que é as lesões de esforço repetitivo, quais são as principais causas na sua experiência aí desse contexto. O termo LER, ele já foi até investigado melhor, porque nem todos os pacientes eles apresentavam lesões, né? Aqueles pacientes que foram diagnosticados como LER, nem todos eles tinham lesões e nem todas essas lesões eram, de fato, esforços repetitivos. Eu acho que foi em 1997, 1998, que surgiu o termo DORT, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. E aí abrangeu de uma maneira bem melhor, até para a Previdência Social mesmo, a gente ter como afastar os médicos, ter como afastar esse paciente e aí depois retorno ao trabalho com essa visão, porque eu acredito que não seja para alguns pacientes, a DORT, essas doenças não são só traumáticas, digamos, né, de origem traumáticas, são de origem psicossocial, tá? Tem muitos fatores, né, os fatores psicológicos, aquele paciente que, infelizmente, ele está recebendo alguma coisa para estar ali com a famosa tendinite ou uma tenossinovite, ele está afastado e isso, infelizmente, ele acha que é bom para ele, é difícil até para o terapeuta tratar, tá entendendo? Porque esse paciente, ele vai chegar hoje com a dor, tu sabes, tu tem noção pela tua experiência, pelo teu tempo de trabalho, que aquela dor você consegue amenizar, em média, num período X. E daí você fica buscando por quê? Dor é subjetivo. Você não pode dizer, eu posso dizer, Etelvina, tu não tem dor, tá entendendo? É muito difícil fazer isso, né?
Mas, assim, eu acho que a prevenção, acima de tudo, é o fator primordial. As atividades laborais nas grandes empresas, tá? Atividades sérias, né? A parte organizacional, né? Você ter a bancada de trabalho, você ter tuas metas, teus planos de trabalho, tudo isso facilitam e entram na prevenção dessas doenças osteomusculares, certo? E entra a alimentação, né? Então, se você tem um processo inflamatório, claro. É importante fazer uma nutrição anti-inflamatória, né? É importante fazer uma suplementação. É um conjunto de ações, né? Não é você estar com tendinite, aí vai tomar um anti-inflamatório e vai resolver. Não. Tendinite é um processo inflamatório, então a gente tem que fazer esse conjunto. Aí é importante a cadeira, a altura, né, da cadeira, né, a altura do braço, a postura vai interferir 100%. Em casa também, né? Porque depois da pandemia nada voltou como é. Existe ainda home muito office, home office. Então a gente precisa também ter esse cuidado da postura, né, no dia a dia, tanto na empresa, como também no seu ambiente de casa, né? Durante um tempo, acho que uns 15 anos atrás, eu trabalhei para um grupo aqui em Recife, né? E esse grupo era convidado a ir para grandes indústrias, como indústria de sorvete, fui em indústria de tecido têxtil, essa indústria têxtil, e a gente ia para conversar com os funcionários sobre a prevenção. Nunca mais eu vi isso. Tá entendendo? Eu não sei, se eu que não fui chamada também. Sim. Mas, assim, era muito interessante, porque eu levava um outro lado do DORT, tá entendendo? Eu não levava a doença, eu levava a prevenção. E aí a gente trabalhava em relação à função dos funcionários. Bom, tu eras embalador, então o que é que tu faz? Faz isso. Então, eu tentava corrigir isso aí, tá? Claro, de forma bem objetiva, né? E, assim, com isso, foi claramente identificado uma diminuição dos afastamentos, né? Tem um trabalho de uma indústria de chocolates no Espírito Santo, eu não lembro agora se é a Garoto ou uma outra, que eles fizeram toda uma reforma de organização dos embaladores. Eles tinham umas caixas, né, de papelão. Essas caixas eram assim, bem espessas, né, de milímetro. E essas pessoas, isso há anos atrás, né, hoje é muito mais tecnológico. Então, para dobrar a aba, eles passavam a caixa, eles dobravam. Então, aquilo ali eram não sei quantas repetições, né, por dia daquele movimento para uma pessoa só. E isso surgiam muitos funcionários, né, que apresentavam doenças osteomusculares por conta disso aí. Então, foi feita toda uma mudança e aí diminuíram bastante esses afastamentos, né? E importante que a prevenção, primeiro que é melhor porque você não vai precisar passar por um processo de dor, né? Sim. Porque uma tendinite é uma coisa que limita demais, é extremamente doloroso, você vai precisar investir tempo para você se recuperar dessa tendinite, pelo melhor que seja, né? Você tendo um especialista, você tendo um terapeuta de mão, um especialista. Então, tudo que você tem a sua mão, a melhor forma possível, mas existe um processo, existe um tempo, existe sofrimento, existe dor e limitação. Então, é muito melhor, tanto para o paciente, né, ter essa conscientização da prevenção, como do ponto de vista das empresas, do ponto de vista até do sistema de saúde, né? O Ministério de Saúde, o Ministério de Previdência, né? É a primeira causa de afastamento de trabalho no país. Não, a segunda causa, porque a primeira causa é a lombalgia, que se a gente for falar, dá na mesma coisa. Né? Ela está relacionada. A lombalgia ela também. Está relacionada. Tá. A gente pode equilibrar, porque vai cair na mesma coisa, né? No tipo de atividade física, na alimentação, sobrepeso e... Né? Com certeza. Má postura, então a gente vai chegar ao estresse, né? Então, é preciso que as empresas, né, de pequeno, médio, grande porte, né, invistam na prevenção. Invistam seriamente, muito mais né? Economicamente, muito mais interessante, inclusive, né? Porque o custo, né, de você fazer um tratamento de uma tendinite com certeza. É muito maior do que fazer uma simples mudança no contexto, né? Agora, em junho, a gente teve a semana de conscientização, que eu sou presidente do Instituto Help Your Hands, a gente tem uma semana de conscientização de cuidado com as mãos, e a gente fez um trabalho bem interessante. A gente visitou a oficina Francisco Brenan, que Brenan é o patrono do Instituto, e lá tem as pessoas que fazem um trabalho com a cerâmica, diretamente com a mão. E a gente foi lá, justamente com uma terapeuta também, com a Ana Albuquerque, que a gente foi junto. Então, a gente foi em cada local,
cada lugar, cada pessoa individualmente, o que é que a gente poderia melhorar. Corrigir postura. É simples. Tem hora que eles ficavam forçando aqui, né, a posição. Então, vai comprimir aqui o nervo cubital, vai comprimir nervo cubital, vai gerar um epicondilite, vai gerar cervicalgias. Então, assim, é muito simples. São mudanças muito simples que têm uns resultados maravilhosos, né? E uma orientação simples, né? Uma orientação que, assim, se a gente for ver o custo disso aí para uma empresa, né, é muito mais baixo do que o custo que ele vai ter com o paciente, com o funcionário afastado, né? Uma das coisas assim que a gente vê muito hoje em dia, eu costumo dizer, da pandemia para cá, essas doenças ocupacionais, eu acho que aumentou muito, né? Pós-pandemia de imediato, a gente teve muito aquelas pessoas que nunca espremeram um pano, nunca passaram um pano dentro de casa e espremeram. E aí surgiram com os dedos em gatilho, né? Que não é nada mais do que o processo inflamatório na base do dedo, na plia. E aí faz com que não haja um deslizamento normal desse tendão. As síndromes de túnel do carpo também, posturais, né, a gente vê, mas era pelo esforço repetitivo. E hoje em dia os celulares, né, que com a tecnologia esses celulares estão maiores, mais pesados, e eu não sei porquê, eu não consigo. Mas os meus filhos, né, a rapidez e agilidade do polegar na digitação, eu ainda coloco na mesa e eu saio, que eu acho que ergonomicamente é o mais correto, é digitar com o indicador. Então, ficando, né, com a deformidade na cervical, né, da postura, né, de manipular o celular. E assim, hoje não tem como a gente ficar sem celular, né? Isso não existe. Não. A gente não tem como, isso é impossível, né? A gente ficar sem celular. Mas a gente precisa usar o celular de forma correta, porque a gente usa o dia inteiro. Com certeza. Então, se a gente, aquilo vai acumulando, né? Não é um efeito de um dia, nem de dois, mas com o decorrer do dia, as articulações das mãos, né, vão sofrer, né? Risartrose também está aumentando, né? Por conta Esse artigo falava justamente sobre as risartroses, né? E assim, a gente tem pego hoje em consultório pacientes jovens com risartrose, tá entendendo? Que a gente não tinha essa população, né? Isso no meu começo de vida, né, de ortopedia, de cirurgia da mão, risartrose era muito específico, né? Era uma coisa mais difícil da gente ver, né? Menos frequente, né? E hoje está mais frequente e com idade mais baixa, né? Mais baixa. Eu tive outro dia um paciente com 37 anos, com risartrose bilateral. Tá entendendo? E que sem doença reumática. Dolorosa. E sem doença reumática, né? Porque assim, não, veio proveniente de uma doença reumática, não. Esforço repetitivo. Porque o polegar da gente, ele não foi feito para tantos movimentos num curto intervalo de tempo, entendeu? Então o bichinho não aguenta. E aí acontece justamente o desgaste articular, dessa articulação que é tão importante, né? Então, justamente, Mana, então vamos orientar as pessoas aqui, o que é que a gente pode, o que é importante a gente fazer no nosso cotidiano, no dia a dia, né? Para a gente evitar as epicondilites, as tendinites, tudo isso que, assim, não acontece só com quem trabalha numa indústria grande, com um movimento repetitivo. Não, isso acontece com todo mundo, né? Com o nosso dia a dia, né? Seja uma dona de casa que faz muito movimento repetitivo também, né? Seja uma dentista, né? Seja até, eu estou atendendo muita dermatologista, porque a aplicação dos botox, então aquilo ali também vai gerando também movimento repetitivo. O pessoal da tecnologia nem se fala, né? Os TI aí, esses, né, que vivem digitando muito. Então, no fim das contas, né, os jovens que estão cada dia mais conectados com o mundo virtual. Então, está todo mundo precisando, né, orientar e cuidar dessas lesões e preveni-las, claro. Eu acho primordial a atividade física, né? A atividade física bem orientada, né? A própria caminhada, porque a gente sabe que com o exercício aeróbico, a gente consegue uma oxigenação muscular melhor, né? E não precisa muito, precisa meia hora de caminhada por dia, entendeu? Eu sei dizer, né? Mas para fazer, eu detesto musculação. Mas hoje eu tenho a musculação como remédio para mim. Então, eu me obrigo a ir à academia, tá entendendo? Para evitar, justamente, eu trabalho muito minha postura, eu tenho uma retificação de coluna cervical, tá? Por conta da minha atividade profissional, e geralmente eu estou aqui, eu trabalho em serviço público, eu chego para atender na enfermaria, tem uma cama mais baixa, uma cama mais alta, então se eu não tenho essa cobertura de atividade física,
eu termino com muitas dores musculares, né? Olha, que minha atividade é muito pequena em relação a um funcionário de um trabalho braçal ou alguma coisa assim, entendeu? Então, eu acho primordialmente a atividade física, seja ela musculação. Hoje a musculação já é reconhecida como você tem um ganho muito grande de massa óssea, isso é extremamente importante, né? E aí, a atividade física, a gente está falando aqui nesse ponto de vista, né? Mas a atividade física é importante para tudo, né? Tudo que a gente for falar, qualquer doença, qualquer coisa que a gente queira falar em longevidade, não que seja doença, mas promoção da saúde, né? A gente não pode falar nisso sem ter uma atividade física. E a atividade física, qual é? A que você gostar de fazer. A que gosta. A que você quiser com frequência. Isso. O ideal é que você faça o aeróbico, com certeza. E a musculação, né? O músculo é vida, né? Principalmente a gente que é ortopedista, né? A gente sabe o quanto isso vai repercutir lá na frente. Né? Com certeza. A gente tem os desequilíbrios, as quedas, né, por desequilíbrio, né? Tudo isso é por conta da sarcopenia. A gente vai perdendo a massa muscular. Sim. E se a gente não trabalha isso, a gente vai ficar com essa deficiência de massa muscular e vai ficar com a deficiência óssea também. Então, a gente tem as fraturas, né, de colo de fêmur, fratura de raio distal. E tudo isso 100% evitável, né, mana? Com 100%. certeza, com certeza. Eu estava conversando outro dia no consultório, tem um paciente que é cardiologista, ele estava dizendo, e ele já tem 80 anos de idade, ele disse, mana, se bem soubesse as pessoas, não paravam de fazer atividade física. Ele me dizendo a diferença de um paciente dele, que realizou atividade física durante o longo da sua vida e aquele que nunca fez nada, entendeu? É muito gritante a diferença. Então, eu acho que, como prevenção, a atividade física, né? A hidratação, o cuidado nutricional, o equilíbrio alimentar, eu acho que é de extrema importância também, porque a gente corre muito e termina comendo muita bobagem, entendeu? Então, eu acho que esse conjunto facilita, dificulta o surgimento desses tipos de doença. E mesmo que também, vamos supor, que surja, vamos supor, mas você vai também se recuperar mais rápido. Mais rápido. Se não, você isso já é tem evidente. Uma estrutura, né? Com certeza. Porque os atletas, por exemplo, eles praticam atividade física, Isso. mas aí eles também estão expostos por sobrecarga, né, a ter uma lesão. Mas aí também eles têm uma alimentação, eles têm a higiene do sono, eles têm todo um contexto e eles vão se recuperar das lesões muito mais rápido. O próprio Ministério da Saúde, ele orienta que o tratamento dessas doenças de esforços repetitivos, eles sejam por uma equipe multidisciplinar, desde o médico, tá, ao físio, até o terapeuta ocupacional, que a gente vai precisar fazer as adaptações, tá, e o nutricionista. Eles têm que ter esse conjunto que só quem ganha é o paciente. E outra coisa importante é que eu bato muito na tecla, né? Eu desenvolvi uma metodologia, justamente, que é o método 5D, a gente tem 5 direcionamentos, porque a gente precisa da nutrição, a gente precisa da atividade física, a gente precisa da higiene do sono, a gente precisa dormir bem, tudo acontece à noite, né? Principalmente. A gente precisa gerenciar o estresse, porque o estresse, ele está aí, ele é inevitável. A gente precisa... Tensões, né? As tensões, algumas as emoções profissões. Também, né? Agora foi, acho que quem já falei em outros programas, inclusive aquele filme maravilhoso, né? Divertidamente, né? Porque a gente vive aquilo, né? A gente tem 70 mil pensamentos por dia a gente se enquadra ali dentro, a gente se acha num filme daquele, né? Então, a gente realmente, assim, tem que aprender a ter essa inteligência emocional, estar equilibrado emocionalmente, até para poder ter esse autocuidado, esse amor próprio, zelar por você, né? Então, se você não tem essa inteligência emocional, se você não está emocionalmente equilibrado, o corpo vai sentir. Então, é um reflexo, né? Todo um contexto, né? E outra coisa muito importante que eu bato na tecla é a suplementação. Né? A partir dos 30 anos, a gente vai perdendo a massa muscular, né? Que vai ter a sarcopenia lá na frente. Isso. E a osteoporose. Isso aí é fato. Esse chega, né? A gente sabe que vai desencadear, mas a gente não precisa ter, né? Porque a gente começa a fazer a suplementação junto com a atividade física, a nutrição adequada. Então, eu digo que a saúde é um investimento diário. Né? E o que a gente está plantando hoje, a gente vai colher lá na frente. A humanidade conquistou a longevidade. Hoje, uma pessoa com 80 anos é extremamente muito comum, bem, né? Trabalha bem. Acho que vai ter que mudar a lei, né? Porque está se aposentando com 60 anos. Acho que todo mundo com 60 anos está começando a vida, né? Então, esse conceito, né, de idoso tem que rever, né? Porque uma pessoa de 60 anos, ela não é idosa, né? A gente está vivendo bastante. Nosso DNA está pronto para viver 120 anos.
mas a gente precisa da estrutura, né? Então, a gente chegar com uns 80 anos, em cima de uma cadeira de roda, sem ter a mobilidade, dependendo do outro, né? Então, é tão importante a gente estar com a consciência, né, adequada, com sua liberdade, com seu movimento. Claro que a gente vai envelhecer. Com certeza. Todo mundo quer, ninguém quer morrer com 30 né? anos. Com saúde. Mas vamos envelhecer, né, de uma forma mais equilibrada, né? Viver cada momento, viver as etapas da vida. E as articulações, né, o sistema osteomuscular, né? é 100% importante nesse contexto, né, de independência, de movimentação, né, você se levantar, isso, autônomo, você né? sentar e levantar bem, sentar né? e levantar bem, né? Uma coisa tão simples, né? Uns dias atrás eu estava, nunca vou esquecer, eu estava em Garanhuns, tem uma casa lá, e fui fazer uma revisão e chamei um senhor que trabalha para fazer uma revisão do telhado, chegando no inverno, né, para ver se estava tudo ok. Eu fiquei impressionada, ele com 79 anos, foi ele que fez o telhado da minha casa, né, há muitos anos atrás, foi ele que construiu, e ele estava lá. Chegou de bicicleta. Tá vendo? Ágil, subiu o telhado, desceu. Ele estava com mais flexibilidade do que física. eu. Eu disse, eu estou velha, eu não estou com a flexibilidade que ele, né? Então, por quê? Porque ele se mantém ativo. Certeza. Né? Esbelto, né? Dorme bem, dorme cedo, vai para os trabalhos como de bicicleta, né? Já se mantém ativo. E é isso, né? Eu tenho esse meu querido, que eu amo agora também, que é muito ligado a irmãos, que é João Carlos Martins. Sim, né? sim. Ele está com 83 anos, cheio de projeto. Ele disse que a vida dele está começando agora com 83 anos. Então, a gente tem que realmente, assim, manter a mente ativa, o corpo ativo, né? Não entrar na inatividade. E você falando, maestro, você vê que tudo que ele passou na vida, então ele foi se superando, né? Ele não pôde fazer uma coisa, ele foi procurando outra, quer dizer, a mente continuou movimentando. Eu tenho um exemplo na minha casa. Minha mãe tem 81 anos. A minha mãe tem uma atividade física de segunda a sexta-feira, regular, e fica chateada quando ela precisa dormir na casa de alguém, nossa, né, dos filhos, e no outro dia não vai para a atividade dela, né? Uma atividade simples, ela dá 3 voltas no parque, são 3 quilômetros, e faz a academia da cidade. De segunda a quinta, né? Mas a frequência, né, mano? A frequência, né? E são exercícios curtos, tá entendendo? Um tempo curto, é meia hora, 40 minutos. A minha mãe senta no chão, minha mãe levanta, né? Minha mãe, eu olho assim, eu faço, meu Deus, quero eu chegar na idade dela nessa situação. Pois é, tá mas entendendo? ela investe, né? Investe. E já tem trabalhos alimentação científicos. Também, alimentação é importantíssimo, né? Alimentação. Já tem trabalhos que com 10, 15 minutos de atividade física, Sim. você já diminui o índice de morte, de o mortalidade. risco. Isso, e não risco é uma de queda questão, também. Né, de tempo. É muito mais importante a frequência do que a intensidade, do que a quantidade, né, com de certeza, horas, né? Fazer 3 horas, 2 horas, mas É. não ter a frequência, né? Então, tudo esse contexto, a gente vai chegar na mesma palavrinha mágica, né? Que é a prevenção. Prevenção, Né? sempre. E investimento, né? Isso vale para tudo, né? As crianças estão com sobrepeso, né? Isso é a inatividade, né? O sedentarismo está aumentando, né? No mundo, não é só no Brasil. Você não levanta nem para mudar um canal da televisão. Hoje você tem um controle remoto que numa distância, né? Você estala os dedos, você já consegue muita coisa. E aí era o que eu não tinha na minha infância. Tinha que levantar, tinha que fazer, tinha que pegar alguma coisa ali. E hoje tem tudo na mão, entendeu? Eu acho que isso aí, a gente daqui a alguns anos, a gente vai estar colhendo tudo isso. Hoje eu tenho no consultório paciente com tendinites e tendinossinovite, 30 anos de idade, né? Que estão iniciando praticamente uma vida profissional, mas não é disso aí. Eu tive computador, eu acho que com 25 anos de idade, né? Hoje eu tenho 54. Então, metade da minha vida, meu filho teve desde que nasceu. Né? A gente segurou até onde pôde, né? No caso celular, ele só teve depois de 10 anos de idade. Mas assim, hoje a criança é estimulada a uma tela bebezinha. E tem países, inclusive, que estão limitando, né? Criança não ter acesso a celular. Isso. Tem outros que tem algumas mas escolas só, aqui que já trabalham desse jeito. Tem crianças que têm o celular, mas que só liga, né? Sim, só para ligação. Sim. Porque, assim, é um muito descontrole sério. muito grande, muito né? sério o problema. E sem contar na repercussão, a gente está falando do ponto de vista físico, sim. Né? Mas tem o lado emocional que contribui, né? As Com pessoas não se certeza. conversando, não estão mais se conectando, né? Então, a inteligência artificial, a tecnologia, ela vai acelerar cada vez mais. A gente precisa só ser aliada a ela, né? Mas não deixá-la
prejudicar. Da maneira mais simples possível, né? Você consegue coisas é só você querer, né? Tem a questão do querer acima de qualquer coisa, né? Para iniciar uma atividade física, para desenvolver uma atividade que goste. Eu falo da musculação, mas assim, uma dança, ou qualquer atividade que você gosta, é extremamente importante que realize, né? Contanto que bote seu corpo, né? Nosso movimento, né? Foi feito, né? Nosso corpo foi feito para se movimentar, suas articulações e tudo isso, né? Mas a gente precisa, né, ter essa vontade, essa decisão. Essa né? decisão, isso. Né? A gente fica adiando, né? E a gente precisa mudar os hábitos, né? Isso. Todo mundo está precisando rever os hábitos, né? Está todo mundo cada vez mais estressado, cada vez as pessoas dormindo menos, né? A alimentação também, todo mundo está se alimentando cada vez mais de coisas que não tem nutrição nenhuma, então não está fornecendo nutriente para as células. Isso. E aí o preço está aí. As doenças cardiovasculares, cada dia mais frequentes, cada dia em pacientes mais jovens, né? mais sérios. Jovens, né? O câncer também, né? Então, é outro desafio. Então, resumindo, a gente precisa mudar nossos hábitos, a gente precisa rever nossos conceitos, né? De saúde, de bem-estar, né? E nosso programa, justamente, a gente está aqui para, pelo menos, ir despertando nas pessoas que é uma decisão sua, né? Não está na mão do terapeuta, não está na mão do médico, não está na mão... Está em nossas mãos a gente se cuidar e valorizar, né? A saúde e as mãos, né? Com as mãos a gente vai fazer a atividade física, a gente vai se locomover, a gente vai se cuidar, né? Vai se alimentar, tudo são com essas ferramentas preciosas, né? Então, estamos aqui encerrando mais um programa do nosso podcast, A Saúde em Suas Mãos. Que você que não é inscrito, se inscreva, né? Deixe seu like se você gostou desse tema de hoje. Compartilhe com as pessoas que você acha que vai ser interessante. E, na verdade, acho que isso interessa a todos nós, esse tema, né, tão importante. Então, aguardo vocês no próximo programa, nosso podcast. E vou pedir aqui para a Mana se despedir, agradecer e vamos passar teus contatos, Manas, para quem quiser, né, fazer esse trabalho, né, de alongamentos, de toda essa prevenção, né, que é muito melhor do que você ter que tratar os problemas em si. É engraçado, só um comentário. Eu tenho hoje no paciente um senhor que ele tem 89 anos, ele é médico, e ele foi para mim para um trabalho de prevenção. Ele descobriu que ele não tinha mais uma coordenação, ele não tinha uma destreza nem para se servir no self-service, e ele ficou preocupado com isso. Isso numa fase bem inicial. Eu acho que a gente fez 12, 15 sessões de fisioterapia. Ele chegou para mim, Mano, eu estou muito feliz. Eu consigo me servir só. Tá entendendo? Então, assim, foi um trabalho basicamente de alongamento e fortalecimento muscular, né? E, assim, eu acho que esse exemplo desse senhor, sabe? Eu acho que faz com que a gente tá bem mais jovem e já devia estar trabalhando isso há muito tempo, né? Então, eu queria agradecer ter vindo o convite, né? Fiquei muito feliz, tá? Muito, assim, ansiosa, porque nunca tinha conversado no podcast, mas você me deixou muito à vontade, né? E a minha experiência profissional, ao longo de 25 anos vendo só mão, né? Eu acho que a gente consegue passar isso e ajudar muita gente, né? Muito obrigada. Perfeito. Então, vamos encerrando nosso programa, nosso podcast, A Saúde em Suas Mãos.